Vidas negras importam. Coisas da pele. Ivan Cupertino. Independente da necessidade do silogismo, existe o ismo do racismo. Existe a ação da segregação e da discriminação. A nossa condição de negro não nos condiciona nem nos faz sinônimo de submissão ou inferioridade. Existe o crédito da luta da conduta. Existe a nossa força do querer, de ser e crescer. Existe a nossa presença viva, que cativa, que é nativa, buscando alternativa. Ser negro será muito mais do que ter a pele escura. Será a voz de um povo unido e a força desses personagens que constrói essa nação. Ser negro será criar a ação da aglomeração. Coisas da pele, Ivan Cupertino. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações e oferecer essa conversa para Neuza Costa. E aí logo chamo a presença para a gente conversar, Carlos Márcio. Carlos Márcio, salve, bem-vindo. Como está, querido? Muito obrigado pela sua presença. Salve Plínio Camilo, salve a todos os ouvintes, os assistentes, né, como a gente fala, todos que estão nos assistindo no YouTube, aqui no Notas de Escurecimento. É um prazer muito grande estar aqui com o Plínio Camilo, que é um homem que abre portas para escritores novos e também fala com os consagrados. Então é um homem que dá oportunidade para todos que estão tentando escrever em um mundo que é cada vez mais difícil conseguir escrever, conseguir publicar. E para escritores negros que falam de um assunto que eles chamam de polêmico, como é o racismo, que não é polêmico, ele está na vida de todo mundo, mas somos nós quem sofremos essa dor. Na pele. Perfeito, Carlos. Por gentileza, agradeço. E aí, faça sua apresentação, Carlos, por gentileza. Bem-vindo, querido. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carlos Márcio, eu sou violoncelista e escritor. Estou começando uma caminhada agora como escritor com o meu livro Racismo Constante como o Tempo. Vencedor do Prêmio Resistência da editora Arte da Palavra em 2025, ele venceu na categoria Poesias. E são crônicas e principalmente poesias, e tem um ensaio final, um ensaio poético, onde eu falo sobre uma ópera que me fez sentir como se eu estivesse construindo uma igreja barroca novamente. Aí, que legal, querido. Vai, desenvolva, se apresente, vai contar a sua história, por gentileza. Não tem nada programado. Ah, de onde veio, como foi? Como Então, esse Márcio, como foi a infância desse Márcio? como foi? Então, eu falo, ontem a gente teve, essa semana a gente teve os concertos de lançamento, porque aproveitando que eu sou músico, né? Eu sou músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, então Ah, eu isso que você aproveitei faltou de falar do seu na lugar, hora de de onde você é. apresentar, né? Pois é, eu sou músico. A orquestra esse ano, inclusive, completa 50 anos de vida, de uma vida muito sofrida, de uma vida que caminha arrastando, mas ela continua viva, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Bom, a minha infância, como eu disse, nesses concertos de lançamento, lá em Sabará e aqui em Belo Horizonte, que foi no Tribunal de Contas, quando eu era criança, eu não percebia quantas crianças, porque eu estudei numa escola particular lá em Sabará, né? Então eu não percebia quantas crianças eram da minha cor. Eu conseguia contar nos dedos quantas pessoas se pareciam comigo e isso não me afetava. Eu falava muito que assim, em Sabará você tem o retrato da força organizacional dos negros, que é a Igreja do Rosário, que eles chamam de inacabada. Daqui a pouco eu quero falar mais uma coisinha mais sobre essa igreja, né? Mas na minha família em si, o ser negro ele foi uma questão marcada pelo social. Então, meu bisavô era um negro que, assim, esse é um pensamento que eu sigo assim, que o racismo estrutural, ele retira a palavra negro da condição de, de raça, assim, enquanto as pessoas não se reconhecem, né? Então, o racismo estrutural fala que a pessoa é moreno, moreno escuro, moreno claro, moreno coisa, pardo e não pardo, né? Só que assim, nós somos negros, né? Não tem branco bege, branco gema, branco não sei o quê, né?
Então, eu acredito assim que nós somos negros, nós temos essa identidade, e essa identidade é muito difícil da gente se reconhecer. Então, esse meu bisavô, ele nunca se reconheceu como negro porque ele viveu muito próximo da escravidão. A gente não se dá conta disso porque o apagamento desse crime contra a humanidade é muito bem feito. A gente pensa que a escravidão foi longínqua, assim, parece uma coisa como se fosse a Grécia Antiga. E ela tem pouco mais de 130 anos, né? Então, isso fez com que o meu bisavô e a minha avó, principalmente, eles não se reconhecessem enquanto negros. Então, eu também não me reconhecia. Até que quando eu comecei no violoncelo, um projeto social na Sociedade Musical Santa Cecília, lá em Sabará, depois eu me desenvolvi, entrei na Orquestra Jovem do Palácio das Artes em 2005, eu acho. Já vai muito tempo, né? Mas um colega meu chamado Jayaran, que sempre teve essa presença da identificação de ser negro, a presença, o pai dele era um homem do candomblé, a mãe dele sempre participava de movimentos, fez com que eles lessem muito durante a vida, mas muito mesmo. Ele um dia, eu estava reclamando de umas coisas, que fulano tinha oportunidade, fulano Beltrano tinha oportunidade, fulano tinha instrumento, né? Porque o violoncelo não é um instrumento que custa R$ 2, né? E até que nessa convivência com o Jair, eu aprendi que eu era negro. Eu não sabia, né? E aí um dia, assim, falei da meu bisavô e da minha avó, né? Um dia que minha avó tem uma ligação muito forte com ela, tanto que o meu segundo livro, que é sobre ela, Ave Maria, foi premiado com o prêmio Frauta de Barro lá da editora Valer e vai ser publicado a seguir do Racismo Oba! Constante como Tempo. Só um spoiler, né? São 88 textos referentes a essa minha vivência com ela e depois a minha luta para ser o último retalho de memória na luz daqueles olhos verdes, né? E eu falei com ela, vó, a senhora sabe que eu sou preto, né? Eu era assim, um neto muito querido dela, né? Ela, não, meu filho, você tem estudo, você é doutor, você é moreno igual seu bisavô. Você vê, os que negam a estrutura do racismo negam a identidade de pessoas como a minha avó e o meu bisavô, que não conseguiam ver no espelho quem eles realmente eram, né? E Sabará tem uma problemática com isso que eu apresentei no dia 22 de maio, no conceito de lançamento, que era um homem negro apagado completamente da história da cidade e que o pesquisador Jonatas Roque Ribeiro revelou assim, revelou na sua pesquisa, né? Mas é um homem que ele foi provedor da Santa Casa de Sabará, né? Que é o hospital da cidade. Ele foi o primeiro a conseguir fazer convênios com Belo Horizonte, abriu o hospital para trabalhadores negros, conseguiu que os moradores e trabalhadores de Belo Horizonte fossem atendidos neste hospital. E um grande nome da cidade, na hora que foi fazer um livro sobre a história da Santa Casa, pichou essa administração como ditadura e psicopatia. E este homem chama-se Bento Epaminondas. E ele foi apagado por um homem que é o nome de uma escola lá em Sabará, que chama Zoroastro Viana Passos, que é a grande escola assim da cidade, né? Grande escola no sentido de ser a mais velha, que é uma escola estadual, né? E o mais cruel dessa história toda é que quem apagou o Bento Epaminondas da história ao pichá-lo como um ditador psicopata tem a escola exatamente no lugar onde o Bento é, advogava, né? Tinha atividades como rábula, né? Porque negros não podiam se formar em direito, serem realmente advogados, né? E no mesmo lugar que ele aforreava pessoas porque ele fazia um processo de ele fazia a mina Morro Velho e Sabará fazia um processo de reescravizações ilegais. Ele libertava essas pessoas na justiça e no lugar que era o seu escritório está a escola do algoz da sua memória, né? Então, Sabará tem essa coisa, a mentira que a gente vive, a gente cresce aprendendo ela, que é a Igreja do Rosário, né? Que é uma igreja lá em Sabará que é inacabada, quem quiser pode pesquisar, é a igreja mais bonita da cidade, não importa se você acha ou não, mas é que ela é toda de pedra, porque ela não se acabou, né? Então a gente, não, essa igreja aí foi porque a princesa lá assinou um papel, e não foi isso, né? A Igreja do Rosário sempre foi dos negros, sempre foi das comunidades do Rosário, né? Que naquele tempo eram redes de proteção para os negros, comprando os templos, comprando os casarões, né? Então, nesse concerto de lançamento, eu procurei resgatar essa história e falar sobre algumas.
eu acho, é ruim falar assim, dessa forma, verdades, né? Mas alguns fatos, digamos assim, de Que que a são gente aprende verdades. são verdades. Que são É verdades. porque a pessoa que é muito certa de si, ela tem alguma dúvida em alguma coisa, né? Mas assim, não sei. Mas assim, mas é verdade, Eu né? sei, Você tem eu razão. sei. Mas Carlos, é aquele cuidado, aquela cuidado dessa história. Assim, essa nossa história, o Aham, resgatar a nossa história, ele tem essa função de resgatar a nossa história, sim. né? Não é outra questão, é resgatar a nossa história. Então, tudo Isso. tranquilo. Então você está certo, Plínio. Trouxe essas verdades para a sociedade de Sabará, né? Mas uma coisa que é interessante que a gente pondera é assim, Aham, porque, e aí só para ajudar a sua questão, e a gente está claro, conversando, né, Carlos? claro. Quando os nossos mais velhos, os mais velhos dos mais velhos, fomos sequestrados das Áfricas, eles Sim, eram pessoas. Eram pessoas, homens, mulheres que estavam lá. Homens, mulheres dessa tribo, homens, mulheres dessa planície. A sim. partir do momento, eu penso nisso, dividir com você. Uhum. A partir do momento que eles foram sequestrados e foram para o Tumbeiro, ali eles se descobriram negros e pretos. Sim, Então, claro, então claro. esse negro e preto é sinônimo de escravizado, Isso. né? É Sim. sinônimo de escravizado. Tanto é que, a partir do momento onde eles conquistavam uma alforria, compravam Uhum. qualquer outra coisa, eles se Sim. consideravam homens de cor. Coisa que a Sim, gente, né? Homens de cor e mulatinho tá ali. A gente não quer hoje, porque hoje nós estamos sim, resgatando o negro, né? sim, Desde o século passado, mas resgatando o negro e resgatando o preto. sim. Mas é entender talvez os mais velhos nisso, né? Ele não quer aquela conotação ruim do negro É, escravizado, mas não. mas é isso que eu falo, que eu digo, né? Quando a minha avó falava assim que eu não era negro, mas era por Moreninho, isso, porque ela né? aprendeu que era um lugar social. Ela aprendeu que a palavra, que era a palavra negro, né? Igual você está falando. A palavra negro é um sinônimo de uma pessoa dominada, escravizada, né? Relegada, subalterna, digamos assim, né? Eu entendo o que você está falando e eu concordo plenamente, né? Eu só estou falando um lado que foi esse lado da minha família, a gente se Sim, descobrir, né, do que era sim. você se ter essa identificação e falar, olha, é por isso. E é assim, quando você se descobre, você fala, não, eu sou negro. Você tem algumas reações de falar, ah, então é por isso. Você lembra de momentos da sua vida, você fala, ah, então é por isso. Ah, então é isso, né? Eu toco em casamentos, né? E teve um dia que eu fui num shopping depois do casamento, né? E quando a gente vai em casamento, a gente vai fantasiado de músico, né? Vai de terno, gravata e tudo mais. Mas é muito interessante, quer dizer, interessante, interessante não é uma palavra boa, mas é a foto do racismo estrutural também. Quando eu chego num casamento, eu tô com o instrumento. E você vê que o meu instrumento não é pequeno, né? Mesmo com o instrumento, alguém sempre me pergunta onde é o banheiro, ou onde está, se pode parar o carro aqui, se não pode parar o carro ali, né? Porque eu nunca sou um músico. Eu sempre sou o segurança. Numa dessas idas e vindas, eu fui um dia no shopping, né? E durante 8 vezes. Na terceira, eu comecei a continuar, eu ia embora. Na terceira, eu resolvi continuar no shopping andando para ver quantas seriam, né? A pessoa, ela não chega perguntando, você trabalha aqui? Não. Ela chega assim, o que eu faço para ir no Carrefour? Não, eu não trabalho aqui. Aí a pessoa fica, nossa, desculpa. Ai, nossa, perdão. Aí chega o próximo. Eu consigo pagar o estacionamento hoje? Não, eu não trabalho aqui. Nossa, desculpa, né? E assim foram 8 vezes, né? É, é muito simples para eles, né? Olhar para a gente e ver que é uma pessoa subalterna, né? E o livro, Racismo Constante como o Tempo, ele busca aguçar esse olhar. Tem um poema no livro, que é o poema Anjo Mal, que ele retrata essa visão de mundo que gerações e gerações de negros e negras que cresceram sem ter ideia do que eles podiam ser, sem ter certeza da sua beleza, da sua intelectualidade e sem o direito principal que a televisão e os filmes fazem, que é sonhar. Então, esse poema, ele chama Anjo Mal 1976. Ele fala de uma cena corriqueira da novela, que tá a Anice, que é o Anjo Mal, né, que é a Suzana Vieira, tem uma atriz que ninguém mais se lembra o nome, e tem a vovó, que é a dona da casa, e tem uma terceira empregada.
A cena acontece, eles conversam, todo mundo ri, todo mundo participa, né? Elas discutem ali, uma empregada rivalizando com a outra, a vovó roubou um salgado. Mas aí quando acaba a cena, a única que não é focalizada, a única que não tem uma fala, a única que é mostrado os braços de trabalho dela só trabalhando. É fácil adivinhar qual que é a sua cor. É isso. É isso. Com certeza. Bem colocado, querido. Bem colocado. Bem Mas colocado. é isso. É, o Entregando um pouco livro. a idade, indo um Ah, pouco antes, a gente aham, teve outras afrontas, né? Essa aham. foi uma, teve outras afrontas antes. Mas essa é imperceptível, né? Porque É, ela tá ali, ela acontece, né? não, Ninguém nem mas a percebe. outra Eu também, percebo, mas a gente percebe, mas assim, a ela tá gente, lá, né? Uma visão não, de mundo, né? outras a gente percebeu, porque também entregando a idade, quando teve Cabana do Pai Tomás, ninguém Sim, falou o nada que o Sérgio Cardoso se pintou de tava preto, pintado, exatamente. olha, de boa, no mínimo, o Clemente Quelé, o Antônio Pitanga, o Milton É, Gonçalves lá sim. para Pois fazer o é, pai. Milton Gonçalves também é um parâmetro que eu ia ter, só que ele não entrou neste livro, né? Mas é que eu vejo essas novelas na Globoplay para ver como é que eles tratavam assim socialmente a coisa. E aí tem Sonho de Manuel, como é que é? É a primeira novela do Manuel Carlos que tem uma Helena, né? Eu não lembro agora qual que era, alguma coisa de verão, sol de verão, sei lá. E tem um casal, interracial na novela, que obviamente é o Milton Gonçalves, que é o único negro que existia naquela face da Terra, né? E uma senhora que infelizmente agora eu esqueci o nome, não sei se é Yara Cortes, talvez. Mas aí eles são um casal. E aí, em Ele era determinado momento. psicólogo, é assim, Não, essa que é, ele é psicólogo é a é, Pecado Capital. é Pecado Essa é Capital. outra. Não, ele não teve É. ninguém. Perfeito, eu lembro. Era Isso. E Sol de essa Verão, da Sol de... Helena, ele era casado com uma mulher branca. E aí ele Perfeito. começou a achar estranho que assim, eles não interagiam enquanto casal. Sabe quando o pessoal fazia casal gay antigamente? Que eles abraçavam, eles falavam de longe, não falavam eu te amo, sabe? Antigamente, igual retratavam o casal gay antes nas Sim, novelas. sim, E sim. tava parecendo que eles eram um casal homossexual. Eu pensei, uai, como assim? E aí uma hora eles deram um beijo. E aí depois da novela nunca mais teve esse beijo. E teve uma cena na cama deles conversando e nunca mais teve essa cena. Aí eu fui procurar o que aconteceu. E aí depois da cena do beijo, a mulher apanhou no supermercado 3 vezes. 3 vezes. E aí ela ficou brava e falou: Não, eu não vou deixar, eu vou continuar, nós vamos fazer uma cena. Aí o Milton Gonçalves falou: Não, está sendo perigoso para a sua saúde. Eu não vou querer ser responsável por isso. Eu sei. E eu fico. Ele fala que ficou grato por ela ter essa atitude de falar: Não vou parar de fazer, né? Mas eles tiveram que ser um casal que só se olhava de longe, só conversava de longe por causa do racismo constante, como o tempo. É, É, e também numa entrega, Zezé Mota teve em uma outra novela com Marcos Paulo também. tiraram, né? Tiraram. Na Ó, e, palestra. Aham, e pode nós só falar. estamos falando assim, Globo. Tá? É só Nós estamos falando de Globo. Globo. É. Só Globo. Mas assim, de uma certa maneira, é a que importa, né? Assim, no sentido Sim, sim, o que de formou. relevância, né? Por É exemplo, eu que. falo. Pode falar. Continue, por favor, desculpa. Não, não, é porque na palestra passada, né? Porque no livro, no ensaio poético de emoção, Memória, Racismo Estrutural e Escuta, né? Caminhos da Escuta, eu falo sobre uma cena que eu vi no podcast, que eu tive um reconhecimento dela, na verdade, no podcast História Preta, do Hum, Tiago. Né? Você conhece o Tiago? conheço. E ele falou sobre essa cena. E que, para variar, igual essa cena do Anjo Mal, eu não tinha percebido, da Terra Nostra. Que tá o Antônio Fagundes e o capataz lá dele lá, chega, e o capataz dele é aquele moço que ele é da nossa cor, ele é negro. Só que eu esqueci o nome dele agora. Roberto Bom Tempo. Isso, Roberto Bom Tempo. E ele vai e fala com o Fagundes que ele tinha que arrumar um outro lugar para os italianos, porque eles não poderiam morar nas senzalas. Aí o Fagundes fala, mas por quê? E aí ele fala a frase que eu fiquei totalmente horrorizado, né? Que ele fala, porque eles podem não ter nada na vida, seu Gomercindo, mas eles são brancos. Eles trazem a liberdade no coração.
E isso, como a cena do Ajumal passa, é as primeiras cenas, assim, e, não acontece, e assim, é uma cena, né? Então eu falo sobre isso, de como a nossa humanidade, a dignidade, ela nunca foi respeitada realmente de verdade. E aí, no ensaio Devoção, eu falo sobre essa ópera, né, chamada Devoção, né, que não há a palavra liberdade em algum momento. E é uma ópera sobre um bandeirante escravagista, que é tratado como aventureiro português em Hum, 2023. Eu acho que não está na hora disso mais, né? não, não Quando eu vi precisa, não a precisa. ideia da ópera, eu falei, gente, mas... ah. Aí começou os ensaios, né? E os ensaios primeiros são sem cena, sem roupa, sem nada. E aí, na hora que o cara estava ensaiando a cena que ele canta, Na Água Fria Trabalhei, aí ele lista, né? Comprei escravos, fazendas, cadeiras, boi, né? E por aí vai. Com essa palavra, listando junto, né? Eu estava achando aquilo ruim. Quando foi a cena, piorou muito. Porque aí na cena, ele está na frente, ele fala isso na Água Fria Trabalhei, tem o escravizado atrás dele, que não fala nada, né, naturalmente. Só que aí, como um sentido de proteção da falta de cognição, de eles estar vendo o que eles estão fazendo, né? Porque eles não conseguem ver o que a gente consegue ver. Eles põem ele depois como rei do Congado. E trata o Congado como se fosse assim, olha, tem o Saci Pererê, como é que chama? Tia Anastácia, né? Olha, não, olha, essa ópera não é supostamente racista, ela tem preto lá, ó. Olha lá, estão lá, olha o Congado. Olha lá que beleza, né? E assim, o Congado é tratado de uma. Eu leio assim, porque lá em Sabará tinha muito a festa do Congado Nossa Senhora do Rosário, né? Eu ia muito, uma festa assim de cores e tudo, era uma alegria quando eu era criança de ver isso, né? Eu olhei assim, eu falei, que isso, gente? Aí eu comecei a comentar, vocês estão vendo o que está acontecendo? Aí eu comecei a estar com as pessoas começavam a maquinar na cabeça delas, é mesmo. É mesmo. Falei, pois é, gente. Pois é. E aí eu escrevi um texto, né? E aí esse texto tá no livro, né? Alongado um pouco, né? Onde eu falo sobre isso, sobre as diversas maneiras de que a humanidade dos negros nunca foi respeitada, né? E no texto eu falo sobre o Holocausto, que será que faria uma ópera sobre um soldado nazista com todos os seus feitos, porque está falando da fé dele? Porque a desculpa sobre essa ópera é que ele estava falando da fé do povo mineiro, né? A mineiridade, a fé da mineiridade. Só que ele, por exemplo, ele não maltrata os escravos hora alguma, né? E na época em que a ópera teoricamente se passa, né? Era uma época em que por não ter a ameaça da Inglaterra, né? Do tráfico negreiro, eles tratavam pior ainda as pessoas escravizadas, né? Que a partir do momento que eles não podiam entrar mais no Brasil, eles começaram, olha, tá doente, tem que tratar, que senão a gente vai ter que comprar outro, né? E Sim, não foi porque eles achavam, mudaram de porque a ideia. mercadoria estraga. Exatamente, exatamente. Olha, tem que tratar, que senão vai ter que comprar outro, né? E nessa época Exato. que ele viveu, né? Teoricamente viveu, eles não se importavam. Se tivesse, era só comprar mais, né? E era uma mão de obra Sim, relativamente barata, né? E aí eu falo sobre os judeus, né? Por que que ninguém coloca o nome do restaurante de Auschwitz? Mas o restaurante uhum. Senzala existe em São Paulo, né? Uh, Aqui em Minas Gerais, ninguém vai colocar o nome da cerveja de câmara de gás, mas a cerveja Capitão do Mato existe, né? O bar Pelourinho, com pratos Pelourinho, existem, né? E aqui em Minas Gerais a gente teve turistas vindo ali no Pelourinho de Mariana e simulando que são açoites, né? Alguém iria em Auschwitz e simularia uma morte por asfixia? é, Porque os judeus tiveram o luto, tiveram o respeito, a humanidade reconheceu que aquilo foi um crime contra a humanidade, né? Teve o luto, teve respeito, teve monumentos, tem a memória do nazismo respeitada enquanto humanos, né? Nós, as pessoas ainda não reconheceram que a escravidão se passou com seres humanos. É engraçado eu estar lançando o livro nessa época, porque o mote da minha palestra toda, né, do lançamento do livro, é que o Holocausto e a escravidão demonstram a crueldade em todos nós, mas onde a sociedade encontra a humanidade, né? E aí a ONU reconheceu
a escravidão como o maior crime contra a humanidade que já foi cometido. O Papa ontem, em 2026, pediu perdão pela legitimação da escravidão, que tá, isso tem no livro, que é o Papa Nicolau V, eu acho, que ele que falou com Portugal, olha, vocês podem escravizar quem vocês acharem, sobretudo na África, tá ótimo, Deus perdoa, né? Então, Só batizar. é só batizar, né? Não, vou batizar vocês, né? É, Batizar vocês, né? É, e o livro também tem poesia sobre atualidades, né? Eu falo, tem dois poemas dedicados ao Durval Teófilo Filho, que foi um homem que foi entrar em sua casa e foi assassinado. E no condomínio do Rio de Janeiro, um militar da Marinha atirou nele 3 vezes, porque confundiu ele com o bandido. o Ele vizinho. com O o vizinho. vizinho, O naturalmente, vizinho. Não foi o o outro que vizinho, estava passando e vou defender a cara. Foi o não, vizinho que deu 3 tiros vizinho. nele. Então eu tenho o poema que chama Três Tiros, né? Que é um tiro para por você ser suspeito, 2 tiros por você ter as mesmas coisas que eu, e 3 tiros para eu ter a certeza que você não pode ter as mesmas coisas que eu, né? E tem o Isso. Chega Meu Pai, que é um diálogo imaginário, assim, que eu imaginei da filha, que ele deixou uma filha, né? Da esposa dele com a filha. E a filha fica falando, mãe, o pai não chega. E ela fica, não, tá tudo bem. E aí, uma hora ela escuta o barulho, assim, na garagem, né, dos tiros. E aí a filha dela assusta, fala, mãe, o pai. Ela repete, mãe, o pai não chega. E aí a mãe fala, não, calma, filha. O Aurélio tá lá no estacionamento. Ele é militar, a gente está protegido. Aí ela fica repetindo, mãe, o pai não chega. E aí o Aurélio chega na porta dela e explica o que aconteceu. E ela pergunta para ele, confundiu, Aurélio? Aí ele imaginariamente ele responde, né? E ela fala, com 3 tiros, você confundiu. E aí ela que fala, chega, meu pai. Então é um poema muito difícil, né? Que Certeza. essa história, essas histórias de, porque eu convivo em meios majoritariamente brancos, né? E as pessoas no meu meio só não têm armas, né? Mas riscos desse tipo, né? Tem um poema que chama Portaria no poema, no livro, que é sobre um dia que lá no palácio arrumaram uma onda que tinha que usar crachá. Tinha que usar crachá, tinha que usar crachá, mas ninguém usava crachá no fim das contas. E aí do palco, aí quando a gente vai entregar ingresso para alguém que a gente chama para ver o concerto, a gente vai do palco normalmente para fora, para o foyer, entrega e volta. Aí tava nessa época do crachá, cara, crachá, cara, crachá. E aí eu fui entregar no foyer, só que eu não tava com o crachá, porque eu já tava de terno e tudo para ir pro palco, né? E aí eu fui tentar passar, aí o cara falou, não, você tá sem crachá. Eu falei, não, mas eu trabalho aqui, você me vê todo dia. Não, mas tem que usar o crachá. E aí meu colega, que é branco, passou. Ele falou, ó, fulano, tudo bom? Ele passou. Eu falei, mas e o crachá? Precisamos de crachá? Não, você acabou de deixar ele passar. Aí ele, não, mas você precisa de crachá, né? Uhum. E eu precisava. Com certeza. Querido, vou fazer uns pedidos para você. Hum, Primeiro, dá um escurecimento que é sempre legal. A novela uhum. era Baila Comigo, Bala comigo. de Isso mesmo. 1981. Era Isso, Milton Gonçalves, ele chamava Otto, eu também aproveitei e fiz isso, uma pesquisa, isso. e era casado com a Beatriz Lira. Tá viva Beatriz ainda. Lira. Isso. Beatriz Lira. É, aham. Essa questão que você chamou dos psicólogos, que ele era psicólogo, é o pecado capital, né? É Pecado Capital, sempre Pecado o. capital. Só que o Milton Gonçalves tem um capítulo especial, assim, que eu acho que ele sempre quis. Você sabe, né? Claro. Mas ele sempre falando aqui para a audiência, né? Ele sempre quis os papéis que era um papel, um personagem negro, mas que ele tivesse uma intelectualidade aflorada, né? Nesse papel, nesse do Baila Comigo, ele é um consertador de brinquedo, conserta brinquedos. Só que ele fala alemão. É, Otto. Ele fala alemão, que ele morou na casa, ele fala que ele morou na casa do embaixador, né? E aprendeu alemão. E aí todos os personagens da novela ficam um pouco atônitos quando descobrem que ele fala alemão, né? E acham que ele não fala, né? Até que trazem um personagem alemão lá qualquer e ele começa a conversar com o cara normalmente.
E aí você vê como que a pessoa fica olhando assim para ele como se ele não fosse capaz, né? Sim. Quando eu chamei as pessoas para o lançamento do livro, as pessoas olhavam para mim e falavam: Mas é seu livro? É meu livro, né? E também você está me provocando outras memórias dele, Saramandaia. Na versão, ele era alguém que queria voar, né? Ah, não, essa é Saramandaia. a do Odorico Paraguaçu. Ah, Bem Dodorico? amado, o Bem bem amado, amado, perfeito. bem Tô amado. viajando, obrigado, É. querido. No, no, no Bem Não, mas Amado, faz ele sentido, o queria. seu sentido, porque Saravadar tinha diversas coisas desse Saramandaia era o tipo, outro, né? era o João de Bom. É. Que ele queria voar. Isso. Ele era engenhoso, né? Só que ele era inocente ali, né? E a novela termina sem essa revelação, né? Sim. Porque o Odorico morre, né? E, para quem Uhum. não sabe, spoiler, o Odorico inaugura o cemitério. Ele a inaugura. Ele que inaugura o próprio cemitério que ele queria inaugurar com alguém. E Uhum. aí passa, né? Passa o enterro do Odorico e tudo, e aí a última cena da novela é o Zelão. E aí ele pula. Só que aí acaba, fala fim. Para você decidir o que que aconteceu com o Zelão. Mas se você também lembra, teve Ah, uma volta o dele que ele remake. volta para a cidade com asa delta. Sabe quando o Odori, Não. quando o Bem Amado, porque isso é novela, quando o Bem Amado passou a ser série, tem uma Ah, não, participação isso eu não dele. vi. Tem uma participação dele que ele volta aí como com asa É. delta. Então ele viveu. Ele viveu. Então ele Ele viveu. viveu. É. Querido, a segunda coisa que eu queria te pedir é assim, a gente vou pedir um tempo para você, mas queria que você declamasse um escrito seu, por gentileza. Um inscrito meu? Por Claro. gentileza. Escolhe um aí, Tá, deixa eu por só achar favor. aqui. Eu vou falar um pedaço do ensaio de devoção que ontem eu li. Não sei se tem tempo para eu ler as duas partes, mas se não tiver, eu leio O só a tempo parte é de seu, despedida. querido. Imagina, a gente está conversando, vai, tem tempo. A gente cria o tempo é nosso. Tá bom, então eu vou citar dois trechos do poema, do ensaio poético Por Devoção. favor. Então vamos lá. Nos campos de concentração, os judeus eram destituídos de sua identidade. Cabelos raspados, pijamas listrados para os homens e roupas de trabalho para as mulheres. Amontoados nos galpões, comiam uma sopa de ingredientes estragados que causavam doenças intestinais. Sua respiração era o único ato de liberdade permitido, espalhando doenças convenientemente para o regime nazista. Nos campos de concentração, aqueles que sobreviviam refletindo as sombras do ódio nazista com a luz da sua existência eram tomados por chagas de esperança, cujo sintoma principal era o delírio da vitória. O som de um avião que perturbasse algum soldado nazista tornava-se a melodia de Havana Gila. Alegremo-nos em hebraico. Os judeus sabiam que o mundo tinha certeza de que eles eram pessoas. Nas fazendas de concentração, os negros eram destituídos de sua identidade. Cabelos raspados, um pano para cobrir as partes censuradas pela igreja e cobiçada pelos senhores. As mulheres ficavam com seu peito nu ao bel prazer de quem as comprava. Os sequestrados em África conheceriam o inferno em vida emoldurado pela paradisíaca costa brasileira. Expulsos do Éden pelo pecado da cor de sua pele, eram amontoados em galpões de pau a pique, teto baixo e sem ventilação. Havia apenas uma saída, com trancas de metal, deixando o ambiente totalmente na escuridão depois do pôr do sol. Os cortes vermelhos no céu traziam a brisa que silenciava os nervos. Os ecos do aço dos castigos diários, enfim, não latejavam. A noite na senzala amontoada era acrescida pelas águas douradas das parcas reservas renais dos companheiros ou companheiras grudados ao seu lado. O odor seco de ureia causado pela desidratação trazia a custódia do momento de trégua do açoite recreativo diário. O embalo morno dos pesadelos tornava imperceptível
as larvas advindas das sobras de porco mal cozidas rejeitadas pelo seu corpo. Rastejando com o ventre no chão daquele purgatório, elas beijavam-lhes os pés, tornozelos e mãos, nos sulcos rubros abertos pelos grilhões. Aqueles que tiveram a carne salgada em uma pausa laboral, ópio pulverizado de sangue dos católicos senhores, poderiam ter sombras do sal lançado em suas feridas para protegê-los dos vermes. Isto, uma ilação deste escriba que sabe da quimera deste pensamento. Apenas uma tentativa de afago aos meus ancestrais que ainda padecem na senzala do simples didatismo com que a escravidão é ensinada no Brasil. E ainda assim, não causa o asco dos campos de concentração de Hitler. Aos autores brancos que encontraram neste parágrafo um desconforto imagético, exercitem lê-lo na minha cor. Leiam A Dor das Cicatrizes que Não Trago no Corpo, as mesmas que escreveram estas linhas. Legal. Para a gente Desculpa se foi refletir. longo. Não, não foi nada, imagina. É importante. Querido, então eu vou pedir licença para esse nosso primeiro momento griot, para a gente poder falar de, né? A gente está falando de mais velhos, a gente falar desses nossos mais velhos, que é para lá de importante. E hoje a ideia é a gente trazer também outra mineira, Consuelo Dores Silva. Consuelo, ela é natural de Itapecerica, Minas Gerais. Consolidou uma trajetória acadêmica profissional marcada pela dedicação ao ensino e pesquisa de relações étnico-raciais. Graduada em pedagogia e letras na década de 60, ela teve muito envolvimento, e principalmente na questão pela literatura, enquanto juvenil, produziu livros O Elefantinho da Tomba Caída, ou Negro, Qual é o Seu Nome? E também em toda uma militância do movimento negro unificado, né? Ela, como defensora da literatura afro-brasileira, Consuelo compreende como uma ferramenta essencial para a construção de identidade e para um resgate da memória coletiva frente ao apagamento histórico. Trabalho que se junta a ela o Carlos Márcio também. Para a autora, e aí o espaço de atuação dela é a escola, ela deve ser um espaço de desconstrução de estigma, de formação continuada para os professores, visando superar as barreiras do racismo estrutural que ainda provoca na escola evasão, desigualdade e, entre nós outros, doença. Consuelo Dores da Silva. E é isso, Carlos. Continue, por favor, a isso, aquele pedido. Por favor, deixe os comentários dessa conversa com o Carlos, por favor. Carlos, agora aquele momento do serviço. Onde, como que a gente encontra? Não está terminando, mas é importante falar aqui bem Uhum. no meio. Onde, como a gente compra seu livro, onde a gente encontra, como Claro, foi quem for de Belo escrever, Horizonte como foi pode me. publicar. Sim, claro, quem for de Belo Horizonte pode me contactar nas redes sociais, né? Carlos Márcio Cello, que é o meu Instagram. Lá vocês podem ver vídeos até sobre o antes dessas palestras, né? Desses concertos e lançamentos, onde eu contei um pouco sobre o que eu falei nos concertos e lançamentos, contei um pouco da história de Sabará, contei um pouco sobre eu falo da banalidade do mal, né? Então vocês podem achar também no site da editora Arte da Palavra, que é Arte da Palavra, a arte da palavra.com.br, procurar lá pelo meu livro, né? Eles estão já fazendo Resistência 2026, né? Gostaria até de falar aqui que é uma iniciativa fantástica, porque esse prêmio é voltado para escritores negros, né? Então, como eu disse lá no início, que a gente faz os livros, né? E o racismo vira um assunto polêmico, quando não é um assunto polêmico, é a nossa vida, né? Só que sempre quem sofre e do lado, né? Quem sofre o lado de sofrer o racismo somos nós. Então é isso, É, artedapalavra.com.br. E você pode ver esses concertos e lançamentos no YouTube. E assim que eu vou postar, vocês podem seguir também o canal do YouTube, que é Carlos Márcio Cello, né? Vocês têm lá eu tocando lá suítes de bar, tem tocando Cazuza,
Então, tem todas essas facetas, né? Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, nós só existimos se estamos nas redes sociais e com um certo número de pessoas. Então, todos vocês que puderem seguir é, influenciar essa palavra é engraçada, mas influenciadores ou formadores de opinião, o Plínio, o Camilo, eu, né, com mais humildade, mas podemos seguir influenciadores negros, porque a dificuldade que eu tive mesmo, até para, por exemplo, conseguir alguém que fizesse uma resenha do livro, sendo negro, foi incrível, é inimaginável. Você manda o livro para um determinado influenciador literário e ele não fala daquele assunto. Uhum, Racismo é um assunto polêmico para as redes sociais. Tanto que o livro em si, né, o alcance dos vídeos né, das postagens é super baixo, porque a palavra o título do livro já corta o alcance dele, né? Porque eles realmente evitam. Se eu puder contar brevemente o caso sobre o Facebook que aconteceu, eu fiz uma página para o livro no Facebook assim que eu ganhei, né, o coisa para poder, que ia começar as vendas do livro. E eu fiz uma página e eu fazia postagens lá. No livro, tem um poema sobre um personagem da política nacional, e que é sobre o poema chama Sonhos e Devaneios de um Grande Pesadelo, que é é um poema dedicado a Marielle Franco. E é um livro sobre frases dessa personalidade. E quando eu coloquei essa personalidade vociferando ali, quando descobriram a história do porteiro, que o porteiro sumiu, falou que ele estava lá, depois falou que não estava lá, depois o porteiro sumiu, é, ele vociferou e eu fiz esse vídeo, coloquei o poema. Quando eu coloquei esse vídeo, esse poema, as pessoas partidárias dele lá começaram a compartilhar o poema, como ele estava xingando, acharam que era a favor. Então eles começaram a propagar uma coisa ao contrário, né? E um belo dia eu recebi, né, uma mensagem no Facebook de um rapaz que se intitulava Ruggiero, não sei o quê. E aquela cara de perfil fake. Morava na Itália e não tinha foto, e não tinha amigos, não tinha nada. E aí, Ruggiero falou que era para eu apagar a página do livro, porque ela foi denunciada, estava combatendo lá a comunidade, né? As diretrizes da comunidade, né? Ignorei, porque era uma mensagem ali pessoal. Até que eu recebi uma mensagem no sininho do Facebook, dentro do aplicativo. Apertei lá e estava, sua página está fora das diretrizes, e não sei o quê, não sei o quê. Eu pensei que eu já estava preparado para as denúncias dos partidários desse político. Aí quando eu cliquei para ver qual que era a publicação denunciada, não era. Era uma publicação que eu fiz sobre um dos poemas que chama Ganga e Zumba, que é sobre um senhor escravizado falando de como era a vida dele enquanto escravizado. Ele viveu 120 anos. Isso era 1992, por aí. Então ele contando como é que era. Que ele não existia colher, que como é que era a vida. O pai dele apanhava todo dia, ele via o pai dele apanhar, eles faziam ver. A avó dele, quando o pai dele estava no tronco, ela ia lá e levava água e comida, eles batiam nela, né? Falando isso. E foi essa publicação que o Facebook achou que estava ferindo as diretrizes da plataforma. Quando eu apelei dessa decisão de tirar a página do ar por causa desta publicação, eu falei, não pode, não pode, né? E fui atrás, e fui tentar fazer a apelação, alguma coisa do tipo. Quando eu fiz essa apelação, criaram uma conta meta com idioma vietnamita, que eu ficava recebendo, atrelaram essa conta às minhas contas do Instagram e do Facebook, na central de contas, e eu recebia tentativas de entrada na conta. Só que o meu e-mail tem mais de 25 anos, que é o mesmo e-mail quando eu tinha 13 anos. Então, assim, eu acho que foi isso que me protegeu. Porque se eu tivesse um e-mail do Facebook, ou Gmail, sei lá, eu acho que tinha caído. Porque eles ficaram tentando entrar nessa conta meta, eles trocaram o meu nome, só que assim, no dia eu fiquei em pânico. Por quê? Você não sabe se a pessoa tem acesso ao seu telefone, acesso às suas contas, acesso aos seus dados, né? Fui, juntei todas as provas, fui na justiça, naquela justiça.
grátis, né? E esperei 3, 4 meses pela sessão, né, com o Facebook. Eles nem me ouviram. Eu falei tudo isso que eu estou relatando para vocês, relatei lá. E o cara falou, não, pode julgar. E eu falei, uai, mas nem, não vai nem argumentar, nem nada. Não, pode julgar. Julgar é revelia, né? Aí, quando deu o resultado, eu vi o porquê. Porque eu fiz a impugnação, mostrei, eu que fiz, porque eu não tenho recurso para lidar com advogados. Então, eu que fiz, né? E vários advogados falaram que estava. Perguntaram até se tinha feito alguma coisa de direito, né? E a juíza simplesmente não leu o que eu escrevi, porque eles sabiam que eu não tinha perdido a senha, porque eles trataram como perda de senha. E não foi isso que aconteceu. E ficou por isso mesmo. Ela nem leu a minha impugnação, ela ficou com a versão do Facebook. A conta está atrelada na minha central de contas até hoje, não sei o que isso significa, mas pelo menos parou de eu receber os e-mails em vietnamita, depois que eu entrei com esse processo. Mas, falando disso, porque eu estava falando antes que a gente não sabe se é bom ou se é ruim esses algoritmos, né? E olha para você ver, a publicação que eles consideraram que feria as diretrizes da plataforma era de um escravizado contando como era a escravidão. Carlos, é branquices. São branquices que a gente sofre, né? E Uhum. é isso, beleza, é isso. Por isso essa história de que tem projetos, tem situações negras, por favor, não quero ter a última palavra, não, mas que faz um comentário, vamos lá, negada, pretada, todas e todos, é nós, sabe? Somos nós, sabe? E divulgue esse nosso trabalho, faça um comentário, não acha assim, porque você perde tanto tempo, sabe? Falando do outro, fale desse trabalho que a gente está fazendo, trabalho do Carlos, trabalho do José, da Maria, da Cristiane, do Plínio. Tem trabalhos negros muito importantes. Tem um trabalho Como negro diz a muito música importante. Coragem da Elza Soares, né? Se você é negro, não se iluda, meu bem. Entre eles e nós, a lei defende quem? E eles. Beleza, vamos lá, querido, né, nesse nosso momento, né, que a gente está. Volto a falar, né? Por gentileza, deixe seus comentários, por favor. Seu Aí like. vamos, o like, o comentário, sabe? Isso. Divulgue isso tudo. E aí vamos lá, um Salva pouco. também, que é importante salvar aí, mesmo que você não veja depois, Nossa, mas salva só para ajudar a gente a ser mais forte, né? exatamente. Na aglomeração, como diria o nosso trabalho. Então, aí o nosso primeiro livro da Estante Preta é Nada é Definitivo, Toda Mudança Requer Coragem. Luana Vieira, né? Pontanal. Esse livro de estreia de Luana provoca reflexões sobre coragem, sucesso e felicidade. Partindo de experiências pessoais, sua escrita lírica evocativa mostra batalhas intensas que enfrentou para conquistar os seus sonhos. E a descoberta que nenhum desejo vale o adoecimento. Afinal, nada é definitivo. Um relato poderoso, a partir de suas palavras muito importantes, e para a gente prestar atenção, porque, né, o que faz sentido a gente chegar lá para qualquer custo? Nada é definitivo, toda mudança requer coragem. Autora Luana Vieira. Um outro livro, Mulheres Quilombolas, né? A organizadora é a Selma dos Santos Deolinda, né? E é muito importante que a gente faça, tem diversas autoras, né? Vozes de mulheres negras escrevendo, né? Desse selo, né? Dessa editora, né? Jandira, né, com esse carimbo da Sueli Carneiro, falando dessa questão do quilombo, do que ser quilombola, uma oportunidade de um diálogo, né, com uma realidade social importante. Mulheres quilombolas, territórios de existências negras femininas, organizadora Selma dos Santos de Olinda. E terminando, esse livro sobre Luísa Bairros, né, da Wanda de Sá Barreto, editora autêntica, que fala dessa atuação dessa negra, né, importante, esse legado,
né, de Luísa, bairro, né, natural de Porto Alegre, foi para Salvador, tornando-se uma figura central contra a luta contra o racismo, o sexismo, né, e com uma forte produção teórica, né? E aí todos que falam, colocam, né? Wanda era próxima de Luísa e traz todo um olhar importante para a gente conhecer os nossos mais velhos como é importante. Ah, e é isso, né? Esse é nosso Estante Preto e essa conversa necessária que a gente está tendo com o Carlos. E é isso, Carlos. E aí, para onde que a gente vai? Você tem dois pontos para falar que quero crer que você não escureceu ainda tanto. Primeiro, a igreja. Você falou, vou falar da igreja. E falar do outro, seu outro livro de poema, por favor. Claro. Não, o que eu queria falar sobre a igreja, que é a Igreja do Rosário, né, é que lá em Sabará aconteceu uma das coisas mais estapafúrdias, né, que eu já vi acontecer em cidades barrocas, né, que foi a destruição de uma igreja barroca em 1937. E quando eu era criança, aquilo me intrigava, né? Porque com uma cidade com mais de, naquela época, né? 90 e não sei quantos milhões de católicos, né? E com a força da Igreja Católica nessas cidades, alguém conseguiu destruir uma igreja de 255 anos. E pesquisando sobre o Congado e sobre a igreja, para fazer, né, a chamada para o concerto de lançamento de Sabará, eu fiz um paralelo que foi no 13 de maio, né? Porque o 13 de maio é o dia de denúncia contra o racismo, né? Não é mais nada que isso. Sim. E aí eu fiz esse vídeo falando sobre essas duas igrejas, a Igreja do Rosário e a Igreja Santa Rita, que é essa igreja destruída lá em Sabará, que virou uma praça. Então, assim, nós temos o combo, que a igreja foi destruída de 255 anos, ela virou uma praça, ou seja, a igreja abriu mão do terreno, que é uma coisa também pouco inexplicável, né? A permissão da destruição, a igreja abriu mão do terreno da igreja e a desculpa era fazer uma estrada para Belgo Mineiro, né? Que dominava a cidade naquela época, né? Aquilo me intrigava muito. E aí, pesquisando sobre a história da igreja para poder falar sobre o Congado, né? O bispo que deixou, deixou que a igreja fosse destruída é o Dom Cabral. E esse Dom Cabral, ele tem uma frase que é um mimo, né, que reforça um pouco a minha tese que eu falo no ensaio Devoção sobre o uso do congado como escudo da ópera Devoção, né? Porque na cena desse congado, né, o bandeirante escravagista ele comunga ali, ele acha lindo o congado, sabe? Eu olhava aquilo ali e falava, gente, mas nem hoje em dia, hoje em dia, assim, quando eu era adolescente, né? Nem hoje em dia o pessoal gostava de congado assim, né? Vê lá que nessa época eles iam tratar os congadeiros assim, ou de forma ecumênica, uma cena totalmente fantasiosa. E o que que o ouvinte lê disso, né? A paz social de Gilberto Freire, né? Ah lá, não, É, olha, não é? A paz social de não, Gilberto com Freire. certeza, Olha, nossa. E que qualquer coisinha que você está fazendo é mimimi, porque todo mundo exatamente, convivia. exatamente. E Eu tenho um aí vizinho que é preto, por exemplo, o vizinho do meu primo é tem até preto. vizinhos que são. Exatamente. E aí, pesquisando sobre isso, eu descobri essa carta desse Dom Cabral, que eu vou, é só um trechinho que eu vou ler, que é um trecho assim, que é um mimo assim sobre o Congado, só uma degustação sobre como que a igreja tratava, né? Lamentamos que não tenham ainda desaparecido totalmente os chamados reinados ou congados, que põem quase sempre uma nota humilhante nas festas religiosas. Como que nessa altura do campeonato eles fazem uma cena com o Congado como se fosse Gilberto Freire, né? Com essa atitude da igreja e pesquisando o Dom Cabral por causa que ele destruiu a igreja lá de Sabará, ele ele fez uma campanha para que as igrejas não permitissem que o Congado adentrasse nos templos, né?
E aí você vai ver uma ópera em 2023 com o Congado, uma alegria, com o Bandeirante, e todo mundo é feliz e tudo mais, né? E eu brinco, né, que nessa ópera, além de tudo, o Bandeirante termina vivo. Que nas Nossa, óperas, a mulher, os protagonistas quase sempre morrem. Sobretudo, as protagonistas morrem de qualquer jeito. Sobretudo a protagonista que ela quer ter a vida dela para ela, né? A Carmen, que eu acho um exemplo, um grande exemplo de feminicídio desses meninos hoje em dia, né? Que é Red Pill que fala, né? Que sim. a Carmen, Opa, a boa, Carmen boa, é boa. a Carmen o tempo todo no texto ela fala que ela que está enlouquecendo o Dom José. Dom José está sem cabeça por causa dela. Ela que enlouquece o Dom José porque ela é promíscua, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela dá a entender que ela escolhe os parceiros sexuais dela, né? E isso na época foi um escândalo completo. Uma mulher escolher o parceiro sexual, né? E aí o final da ópera, que é onde ela morre, né? Porque as óperas têm esse problema. Tem um texto que eu fiz uma palestra outro dia sobre feminicídio, que era sobre esse feminicídio nas óperas. É de uma mulher francesa em 79. Olha para você ver, 79. Não é nem, eles não podem falar que é de agora, que agora tudo nada pode, né? Não é, de 79. E aí, Carmen, a morte de Carmen, ela fala que vai ficar com o Turrilho, que é o toreador, né? Que é aquela área que todo mundo conhece, é o toreador. E aí quando ela fala isso, ele mata a Carmen pelas costas. Né? No script, geralmente fala que é para matar pelas costas. Ou seja, de maneira covarde, igual esses meninos estão aprendendo agora, né? Entre aspas, né? E aí o que que acontece? Quando Dom José mata a Carmen, Dom José é louco, né? Ele é louco ou está louco no roteiro? Ele está louco. Por quê? Quem fazia ele ser louco? Carmen. E aí, quando ele mata Carmen, ele meio que recobra a consciência e se entrega para ser preso. O que o ouvinte lê disso? Olha, ele é um homem bom. Ele só É, tá. Porque a Carmen tirou ele do sério. teve A um culpa é desvio, dela. é E aí eu lógico. fiz um. Ela. Então, e eu fiz um paralelo com aquele que matou os filhos, e a culpa foi da esposa, porque a esposa supostamente traiu ele. E nem traiu, Isso, parece. né? Eu vi exatamente, e mesmo se tivesse traído, né? Aí ele mata os filhos dele, Arrogância, que arrogância. né? E assim, quando ele Nossa, mata um filho de uma mulher, ele mata ela junto. Ele matou ela duas vezes, né? Duas vezes, porque eram dois filhos, né? E aí eu chamo a atenção para esse fato que esse Bandeirante termina vivo, né? Voltando à ópera, ele termina vivo por um milagre. E aí no livro, né? No Racismo Constante como o Tempo, eu dou um novo final para esse Bandeirante, porque ele merece um final grandioso, como o de Carmen, como o de Madame Butterfly. Que Madame Butterfly é o soldado americano que vai lá, entre aspas, fazer mal para ela, e aí, só que ele é casado. E quando ela descobre isso, ela que morre, né? É uma coisa incrível. A Ida, que é uma mulher negra no meio da ópera, né? Uma das poucas, é a que tem uma das mortes mais terríveis, porque ela morre asfixiada no túmulo, junto com o general. Por quê? Porque é um romance interracial. Então, além dela estar traindo o povo dela com o general, um amor impossível, ela ainda é uma mulher negra gostando de um homem branco. E isso não pode acontecer. Então, ela morre junto com ele, asfixiada lá. Então, esse bandeirante tem a mesma morte de um famoso bandeirante aqui de Minas Gerais que existiu, que é Tomé Portes del Rey, que é do próprio de São João del Rei, né? Terra do Tancredo, que a gente não vai falar agora do neto dele, mas terra do não. Tancredo, né? Por Mas, favor, não por precisa. favor. Não, não precisamos. E aí, eu sugiro o final desse bandeirante da ópera, igual o de Tomé Portes del Rey. E deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre este livro, né? Eu quero só reiterar que o prazer de estar falando com você, Plínio, principalmente pela palavra que você dá, né? E pela naturalidade com que você nos trata, o profissionalismo com que você nos trata. Eu entrando nesse meio literário, eu achei ele mais complexo do que o da música, no sentido de você conseguir se colocar, né? E essa oportunidade que você está me dando, eu fico muito grato, né? De Carlos, verdade. vamos ficar por perto, entendeu? Vamos ficar por perto. Você não arranjou?
Você não sabe, pergunta para mim que eu vou perguntar aqui só daquela de ópera, porque essa história da ópera dá essa história. O que eu peço para É, você, e aí tá gravado, tá? sim, Fica por perto, a gente tem, fica por perto. Quem sabe, se você não tiver, eu tenho. Se não tiver, não, alguém tem. E tem essa negrada sim. para fazer esse resumo, para fazer essa divulgação, para fazer Aham, essas leituras críticas, caso você precise no futuro. sim, Ou aí claro, também você fazer leituras críticas nossas, compor claro. várias Aham. histórias assim. Então fica por perto, Carlos, por Não, fico à favor. disposição. Beleza? Então, Beleza. só continuando um pouco, para a gente Uhum. já estar nesses momentos finais, né? Já rasgamos seda muito um para o outro, outro para um, e é isso que é Já. importante. Que nós temos que rasgar nossa seda, nossos turbantes, essas coisas todas. E rasgando seda, lembrando que essa conversa ela foi oferecida para Neuza Costa. Uma outra conversa que nós tivemos aqui no Notas, muito interessante, muito importante, foi com a Maria José Correia de Souza, que fala dessas histórias também, então veja lá. E é isso, Carlos. Eu quero agradecer muito sua gentileza de você estar aqui com a gente, estar trabalhando, tá trazendo esses saberes que você nos Uhum. trouxe, né? Muito obrigado. Agradeço. Eu E aí tá. quero só finalizar, não vou me alongar, não, mas é que Não, tem duas crônicas sobre o Aleijadinho que eu gostaria de falar sobre isso, por favor. que eu discuto que se Aleijadinho fosse branco, ele jamais teria esse nome, né? O nome dele seria Antônio Francisco Lisboa, né? Então, uma forma da sociedade brasileira que se, quando ela quis se tornar brasileira, né? Depois da República foi embranquecer esses grandes artistas, né? Há um revisionismo histórico agora com o Aleijadinho. Antes era embranquecê-lo, né? Eu na escola aprendi, recebia livros que ele era branco, né? Assim como o Machado também. Fui descobrir que o Machado era negro depois. É, e aí, essas crônicas falam disso, de que, além dele não poder assinar as próprias obras, né, porque ele era negro, quem assinava era o pai, há um processo de revisionismo histórico agora que duvida se Aleijadinho realmente conseguiu fazer todas essas obras. Porque ele era incapacitado, como, né? Ele era, entre aspas, um incapaz. Como é Era que pode? aleijado? E era preto? Não pode. Não pode uma coisa dessa. Agora, e eu traço um paralelo, né? Como que ninguém duvida que Mozart escreveu 500 e não sei quantas peças? Porque, teoricamente, pela conta que se faz, Mozart também teria que começar a vida escrevendo uma obra. Mas o Mozart escreveu 550 peças em 36 anos. Beleza. Aleijadinho fez mais de 300 obras. Não pode ser, né? Qual que é a diferença? Por Tá quê? na pele. Tá A na diferença pele. tá na pele. Tá na pele, né? Então eu falo sobre isso. Eu falo que esse processo da gente igual você estava falando antes, é mimimi. Não pode ser mimimi você dar o nome da pessoa, ao invés de falar sobre um problema de saúde da pessoa, né? Isso não é forma de respeitar um dos maiores artistas que o Brasil já teve, no século dele e no século de agora também, né? É uma coisa que deveria ser exaltada, dele Uhum. não ter condições físicas de fazer e colocar a dor dele nas esculturas, porque quando você chega perto assim das esculturas que ele fez, você sente um certo horror, né? Uma dor que ele colocava essa dor e esse horror dele em santos católicos, né? Que eram para estar ali no Espírito Santo, amando, coisa, né? E é uma forma de protesto também do Aleijadinho, né? Dele colocar essa cara de horror em seus santos, em suas esculturas, né? Em suas obras de arte, para aquela sociedade que o rejeitava tanto. Não, e isso, Carlos, é bem interessante e é importante apontar desse nosso encontro, porque muitas vezes tem esse embranquecimento, tem esse escurecimento, né? Uhum. Você
nega todas essas coisas, porque como havia Aleijadinho, beleza, acabou não falando de outro, não existe outro, e a gente sabe que tinha outros, né? Uhum. Você começa a falar com aquele advogado negro Rábula, Bento Custódio, é o nome dele? Bento Epaminondas, Bento Epaminondas, que fazia o isso. mesmo trabalho que Luiz Gama, Luiz que Gama. muitos de nós não sabíamos, confesso eu, Exatamente. Luiz Gama né? também é Não uma coisa sabíamos. recente, né? Então, se tem dois, tem 200, sabe Com assim? certeza. Se tem É. dois, tem 200. Então, tem um apagamento que a gente faz, um apagamento que se fazem conosco, e que a gente acha que o passado era branco. Não, o É, aqui passado em é Belo negro. Horizonte, aqui em Belo Horizonte, desculpa te interromper, mas aqui em Belo Horizonte tem o Teatro Francisco Nunes, e que não passava pela minha cabeça que o Francisco Nunes era negro. Mas não passava assim de forma alguma, porque ser o nome de um teatro em Belo Horizonte, porque Minas Gerais é o estado que tem mais marcas da escravidão, possivelmente, no Brasil, e é um estado que ele trata a escravidão assim como algo. Tem ali, pois é, aconteceu, é uma pena, aconteceu, né? E esse Francisco Nunes, hoje, agora, nessa década, da segunda década do século XXI, é que está sendo meio que descoberto que ele era negro. Então, um homem que conseguiu, em 1900, o Francisco Nunes deve ser de 40 e poucos, ter um teatro com o seu nome naquela época, é e ele é pouquíssimo falado em Belo Horizonte. Todo Não, mundo sabe onde que é, porque é no Parque Municipal, que é o parque famoso, mais famoso aqui, né? E é do lado do Palácio das Artes, que é o templo assim da arte assim, mais famoso de Minas Gerais, né? O Francisco Nunes era para ser o Palácio das Artes, mas aí a política foi acontecendo, se atropelando, né? Quem começou ele foi o Juscelino virou presidente, aquela confusão toda, né? Então o Francisco Nunes ficou lá e ficou daquele tamanho lá que ele é, né? Mas ele é um homem negro. E em momento nenhum da minha cabeça, nesses anos de música todo que eu vivo, de arte, tudo passou pela minha cabeça isso. E agora que vai sair uma pesquisa e uma fundamentação melhor da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a cor, sobre a identidade do Francisco Nunes. Né? Porque o pessoal fala assim, mas por que que agora? Porque nós estamos há séculos sendo escondidos. Estamos há séculos sendo escondidos, né? com certeza, querido, com certeza a gente está falando. Carlos Márcio, que prazer, muito obrigado, que aprendizado, agradeço essa sua multiplicação desses saberes que você trouxe para a gente. Muito obrigado, querido, agradeço mesmo. Gente, eu agradeço muito a participação, a todos que continuaram aqui conosco, vocês que estão assistindo, estão ouvindo, né? Deixa o seu comentário de alguma coisa que a gente falou aqui. Se tem alguma pergunta, alguma coisa assim que vocês ficaram em dúvida, a gente vai e responde vocês pelo comentário, movimenta também as redes, deixa o seu like. Quero de novo agradecer a oportunidade do Plínio, para estarmos aqui falando de racismo constante como tempo. Eu espero que as minhas palavras encontrem a leitura de vocês através das poesias, através do texto, e que a humanidade reconheça finalmente que a escravidão é um crime contra a humanidade, a Com nossa certeza. humanidade. E que sejamos, a meta é essa, que a gente seja a última geração que fale nisso, as outras não falam de É, outras coisas. mas Não vai ser, mas vamos, vamos trabalhar em prol. vamos Mas, trabalhar para que pelo menos uma memória, como exa existe a memória do Holocausto, exista, porque ela exatamente, não existe. Pelo menos o exa respeito aos nossos locais de sofrimento, a nossa pele, que é o exatamente, nosso sofrimento. com certeza. Até, valeu, obrigado, querido, até.